Projeto toda a matemática. Nessa aula a gente vai aprender a comparar números naturais. Bora lá? Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Pereira e antes da gente iniciar aí propriamente o conteúdo de hoje, eu quero convidar você aluno, ou mesmo você papai, você mamãe que acompanha seu filho aí nos estudos, a conhecer o nosso curso preparatório para ingresso no 6º ano dos colégios militares. Matemática e língua portuguesa completas, que vão fazer seu filho não somente aprender de verdade essas disciplinas, para ser aprovado num concurso que é extremamente concorrido, mas também se tornar um aluno de alto nível na escola. Para saber mais informações, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E bora lá para o conteúdo, galera. Vamos falar aqui então sobre comparação de números naturais. E para fazer a comparação, ou seja, a definição de quem é maior, de quem é menor, tá? Para fazer essa comparação, a gente vai se basear aí de maneira sucinta em duas regrinhas, tá? A primeira delas já está aparecendo aí na tela para vocês, ó. O número que tem mais algarismos é maior. É isso aí, né? E assim, se a gente pensar um pouco, isso faz bastante sentido, uma vez que um número que tem mais algarismos, ele representa uma quantidade maior, né? Então esse é o primeiro critério que a gente vai utilizar aqui para comparar números naturais. Quem tem mais algarismos é maior, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui, galera. Se eu for comparar aqui, por exemplo, ó, que número é esse aqui, né? Se a gente pensar aqui nas classes, ó, primeiras 3 ordens aqui eu tenho a primeira classe, depois eu tenho a segunda classe, né? Esse aqui daí então vai ser o número 18.532, certo? E esse outro aqui, o segundo aqui, ele vai ser o 9.312, tá bom? E aqui vem a questão, quem é maior? Logicamente, esse número aqui, né, o 18.532 é maior, já que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, e o outro número aqui, o 9.312, tem 1, 2, 3, 4 algarismos. Se o primeiro tem 5 algarismos, uma quantidade de algarismos maior do que o segundo, então necessariamente esse primeiro cara aqui é maior. E como é que a gente expressa isso matematicamente? Por aquele simbolozinho que você já conhece, né, que é esse simbolozinho aqui, ó. Se você não se lembra disso aqui, galera, eu tenho alguma dificuldade para memorizar esse simbolozinho aqui, né? Quando que é maior, quando que é menor, vocês podem pensar da seguinte maneira, galera. Pensem que a boquinha do jacaré, o jacaré sempre quer a maior parte. Então, para onde está virada a boquinha é o maior, né? Nesse caso aqui, então, ó, se a boquinha do jacaré está virada aqui para a esquerda, isso indica, então, que o número da esquerda é maior do que o número que está à direita. Ou seja, 18.532 é maior aqui no caso que 9.312. O macetinho da boquinha do jacaré ajuda bastante, né? Bem tranquilinho aqui, então, de vocês guardarem isso aqui, tá? Uma segunda regrinha aqui, galera, a gente tem, ó, para números com quantidades iguais de algarismos, compara-se ordem a ordem a partir da maior ordem. Vamos entender o que quer dizer aqui, isso aqui, pessoal? Olha só, se liga aqui, ó. Aqui eu tenho dois números que dessa vez têm iguais quantidades de algarismo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse primeiro número aqui, que número é esse? Vamos começar pegando aqui, daí, então, separando em classes, né? Aqui eu tenho a minha segunda classe, tá bom? Claro que é mais comum a gente... Claro, aqui já está com o pontinho, então não vamos fazer confusão, né? Eu já tenho um pontinho aqui para separar as classes. Aqui eu tenho a minha primeira classe, certo? Que tem 503 unidades aqui, né? Só na primeira classe. E aqui daí eu tenho a segunda classe, certo? Eu tô comentando isso, galera, porque eu tava sublinhando aqui primeiro a minha segunda classe, né? Mas, para que a gente não se perca, é sempre bacana colocar o pontinho aqui após a primeira classe e ir colocando o pontinho a cada 3 ordens que eu tiver, tá bom? Aqui no caso, como já tá com o ponto, fica bem fácil de verificar que essa aqui é a segunda classe, né? Mas caso não tenha e você precise colocar esse pontinho, começa contando da direita para a esquerda para você não se perder, beleza? Então aqui daí eu tenho o meu pontinho aqui, tenho aqui daí então o meu número 10.513 aqui à minha esquerda, né? E aqui à minha direita eu vou ter o número, seguindo a mesma ideia, 10.529. Agora observa aqui comigo, pessoal. Os dois números têm a mesma quantidade de algarismos. No caso, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 algarismos aqui. Já o segundo tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 algarismos também. Então, eles têm a mesma quantidade de algarismos. E agora, como é que eu vou fazer para comparar eles, né? Eu vou comparar os valores absolutos dos algarismos. O valor absoluto é como se ele estivesse sozinho. Lembre-se disso, tá? Eu vou comparar os valores absolutos de cada algarismo, começando pelas maiores ordens. Lembrando que a maior ordem é, assim, são no caso, né, os algarismos que vêm por primeiro. Mas, professor, maior ordem não teria que ser ao contrário? Não, porque lembre-se que a gente numera as ordens, né? A gente dá ordem para as ordens, ordena elas da direita para a esquerda, ó. Primeira,
segunda, terceira. Então, o que eu faço para comparar esses números é começar a comparação aqui pelas maiores ordens, ou seja, pelos algarismos que vêm primeiro, né? Uma vez definido que eles têm quantidades iguais a algarismos, eu vou comparando ordem a ordem a começar pelas maiores ordens, ou seja, por aqueles algarismos que vêm por primeiro. Mas chega de blá 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 e vamos na prática aqui para vocês entenderem como é que faz, ó. O primeiro algarismo aqui no caso, as maiores ordens, estão aqui, ó. É o 1 e é o 1. Quem é maior? É a mesma coisa, né? 1 é igual a 1. Então, esse aqui não define quem é maior ainda. Agora eu vou para a próxima ordem, né? Que é a segunda maior ordem aqui no caso. Aqui eu tenho 0 e aqui também eu tenho 0. Quem é maior? Os dois continuam sendo iguais, então eu vou para a próxima aqui, né? Opa, agora aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5. Opa, nada, eles continuam sendo iguais, né? Achei que era esse que ia diferenciar, mas ainda não. Então, nesse caso, se eles ainda são iguais, eu vou para a próxima ordem. E assim eu sigo até encontrar alguma que seja diferente, né? Agora aqui na próxima ordem eu tenho 1 e eu tenho 2. Opa, agora encontrei, ó. Nesse caso aqui, né, da ordem das dezenas, o 2 aqui é maior do que o meu 1. Se o primeiro algarismo aqui, né, que é o 2 e o 1 aqui, né, se o 2 é maior que o 1, acabo de definir, então, boquinha do jacaré, que é a maior parte, acabo de definir que o meu 10.529 é maior do que o meu 10.513 e acabou a comparação. É essa a ideia, né? Aí antes que algum engraçadinho pergunte aí, né? Mas professor, e se forem todos iguais? Aí os números são iguais, né? Nessa situação não se receberia um sinal de desigualdade, né? Maior, menor, mas sim um sinal de igualdade. A gente colocaria simplesmente um símbolo de igual aqui, beleza? Então é bem simples, né, pessoal? Basicamente essas duas regrinhas. Quem tem mais algarismos é um número maior, né? Em se tratando de números naturais. Agora, se eles tiverem iguais quantidades de algarismos, eu comparo ordem a ordem, a começar pelas maiores ordens ou pelos primeiros algarismos. Vou comparando até encontrar aquele que tem maior valor. Bem tranquilinho, né? Seguindo aqui agora as ideias, né, pessoal? Olha só, aqui daí tem o 5 maior que 8, aqui, né? A boquinha do jacaré aqui, conforme eu tinha falado para vocês, ela sempre aqui é a maior parte, né? O 8 aqui é maior, então a boquinha do jacaré tá virada aqui pro 8, beleza? Agora, olha só, probleminha 1. Complete com maior que ou menor que, né? O símbolozinho ali que eu já mostrei, já antecipei para vocês ali antes, tá bom? Então vamos lá. Letra A aqui, pessoal. Aqui eu tenho o número, olha só. Aqui não tá aparecendo os pontinhos, eu posso até colocar o ponto aqui, né? 3 ordens aqui. O que eu vou ter? Vou ter um pontinho aqui. Agora aqui, ó, 3 ordens, aqui eu vou ter um pontinho. Nem precisaria disso, mas só para a gente fazer a leitura, ó. Aqui eu tenho 10.000, né, segunda classe, aqui eu tenho 1.000, né, 1.000, ou posso falar simplesmente 1.000. Professor, dá para falar 1.000? Dá, também tá certo, né, mas é mais comum a gente falar simplesmente 1.000, tá bom? Agora aqui no caso, 10.000 tem quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5. O 1.000 tem 1, 2, 3, 4. Nesse caso, 10.000 notavelmente é maior. Boquinha do jacaré sempre que é a maior parte, lembre-se disso, né? Deixa eu fazer ela bonitinha aqui, ó. Então aqui no caso, 10.000 é maior que o 1.000. Bem simples, né, galera? Agora aqui, ó, 13.401, né? Vou botar um pontinho aqui depois de 3 algarismos para facilitar. Aqui mesma coisa, botar um pontinho aqui. 13.401 e 13.291. Bom, os dois têm 5 algarismos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então agora vou comparar ordem a ordem, a começar pelos primeiros algarismos. Vem comigo, vamos ver como é que fica. 1 e 1, igual. Então vou para o próximo, né? 3 e 3, continuam iguais. Então vou para o próximo. 4 e 2. Opa, o 4 aqui agora é maior do que o 2, né? Então aqui vem o meu simbolozinho aqui de maior, boquinha do jacaré sempre que é a maior parte. Tranquilíssimo, né, galera? Próximo aqui agora, ó. O que eu tenho aqui? Aqui no item C, tá? Separando aqui as classes, tá? Para poder fazer a leitura do número bem mais tranquilo. Ó, 51.999, 60.199. Ambos têm 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Então, vou comparar pela segunda regrinha ali que a gente viu, olhando-se ali os primeiros algarismos, né? E aqui logo de cara, ó, galera, 5 e 6. Opa, o 6 é maior do que o 5, então boquinha do jacaré virado aqui para o 60.199, que vai ser maior, representa uma quantidade maior, beleza? Item D aqui, o que a gente tem, ó? Separando-se as classes, ó, pessoal, um pontinho aqui, depois de 3 algarismos, né? Aqui no segundo número aqui, um pontinho aqui entre o 4 e 1 para separar as classes, e aqui eu tenho à esquerda 24.009, tá? 24.009, é literalmente assim que se lê. E aqui do outro ladinho eu tenho 24.100. E agora vamos começar a nossa comparação, né? Ambos têm 5 algarismos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ambos têm 5 algarismos. Vou comparar a ordem, então, a começar pelos 2 aqui, né? Ambos aqui têm 2, ó.
Então aqui nas primeiras ordens, aqui, primeiras não, nas últimas ordens aqui, né? Eu tenho o algarismo 2 igual, vou para o próximo. Depois aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4. Continua igual, então vou para o próximo algarismo. 0 e 1. Opa, aqui o 1 é maior que o 0, né? 1 tem valor maior que o 0, então logo aqui o meu 24.100 é maior do que o meu 24.009. Encerramos aqui a comparação. É muito simples, né, galera? Veja como é bem facinho comparar números naturais, né? Não tem segredo, beleza? E agora, antes de ir aqui, né, de ver aqui resolver propriamente o problema 2, você não pode esquecer de uma coisa que eu sei que você está esquecendo, seu safado. Você está esquecendo de clicar no gostei aí, não tem o joinha aí embaixo do vídeo? Clica no joinha aí, galera, ajuda aí, né? Fortalecendo aí com esse joinha, que muito embora para você seja de graça, não custa nada, ajuda muito o canal, porque ajuda o algoritmo do YouTube a entender esse conteúdo aqui como relevante e divulgar ele para mais gente, beleza? Ademais, não se esquece aí também de clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que eu postar conteúdos novos aqui, você vai ser imediatamente notificado e vai poder vir assisti-lo aqui logo na sequência, beleza? Ajudem aí, galera, assim, para vocês é totalmente de graça, tá? Mas ajuda demais o canal, então ajuda a gente aí, né? Ajuda com esse projeto fantástico aí, toda a matemática, a gente vai passar toda a matemática até o ensino médio, tá? Então ajuda aí no crescimento do canal, que nós também sempre estaremos aqui ajudando vocês, beleza? E bora lá aqui para a questão de letra 2. Letra 2, pessoal, olha só, número 2 aqui, responda as questões de acordo com o gráfico. Então aqui daí do lado aqui eu tenho um gráficozinho, né? Já vou explicar melhor para vocês esse gráfico aqui, como é que ele funciona, mas vamos ver aqui o comando do item A. Olha só, item A. Carla foi ao zoológico Bicho Manso no mês mais movimentado dos primeiros 4 meses de 2017. Que mês foi esse? Pessoal, já vamos voltar aqui então para o item A, porque primeiro a gente precisa aprender a entender esse gráfico aqui. Né? Talvez você já entenda, já tenha aprendido na escola, talvez não, né? Mas agora, se você ainda não aprendeu, esse é o momento para você aprender. Se liga só, pessoal, todo gráfico ou conjunto de gráficos aqui, né, nesse caso aqui a gente só tem um gráfico, é muito importante que primeiro, antes de qualquer coisa, a gente leia o título dele, porque o título vai me dar informações a respeito do que esse gráfico está tratando. Ó, aqui está escrito o título dele, a gente vai fazer a leitura dele para ver do que esse gráfico trata. Vamos ver? Ó, número de visitantes do zoológico Bicho Manso nos primeiros 4 meses de 2017. Eu já sei do que esse gráfico está tratando somente por ter lido o título dele. Então, sempre quando eu ver um gráfico aqui, vai ler o título para ver do que o gráfico está tratando, tá bom? Enfim, agora vamos ver aqui, galera, outra ideia bastante importante aqui, ó. Os gráficos, eles são dotados aqui de eixos, tá? Sempre não, mas a maioria dos gráficos, eles têm eixos aqui, ó. O que são os eixos? Os eixos são aqui essas linhas, ó. Eu vou ter uma linha vertical, que é uma linhazinha de pezinho, né? Pezinho aqui é vertical, tá bom? E vou ter uma linha aqui horizontal, tá? Que é o horizontal, horizonte. Pensa olhar para o horizonte, é quando você olha lá para frente, deitadinho, tá? Então aqui no caso eu tenho uma linha horizontal, certo? Que vai estar representando aqui também alguma outra coisa. A gente chama de variável, tá bom? Mas a gente não vai pensar nesse nome aqui agora, tá? A gente só está avaliando aqui alguma coisa. Vamos pensar que está avaliando alguma coisa, tá bom? Pessoal, o que esse gráfico está avaliando? Ou melhor, o que esses eixos estão mostrando pra gente? Agora eu vou olhar os títulos dos eixos. Olha só aqui em cada um dos eixos, ó. Aqui eu tenho esse eixo vertical e agora eu vejo o título do eixo vertical aqui, ó, que tá escrito, né? Cada um dos eixos ele tem que me trazer alguma coisa. E olhando o título dos eixos, eu vou ver o que esse eixo está me trazendo. Aqui no caso, ó, eu tenho quantidade de visitantes, tá vendo? Ou seja, no eixo vertical eu consigo ler a quantidade de visitantes, que é exatamente ali o que o problema da letra A está falando. Ou está falando sobre, né? Quantidade de visitantes. Seguindo a mesma ideia aqui no meu eixo horizontal, ó, o que está tratando esse eixo aqui? Aqui, ó, eu tenho o meu título do eixo horizontal, que é mês. Ou seja, o que esse gráfico está me trazendo de informação, galera? Aqui no meu eixo vertical eu tenho a quantidade de visitantes, certo? E aqui no meu eixo horizontal eu tenho os meses do ano. No caso aqui pelo título eu sei que são somente os primeiros 4 meses, ó, tá escrito aqui, ó, primeiros 4 meses de 2017. Quais são esses meses? Vamos ver aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março e abril, né? Eles estão ali escritos ali somente o comecinho deles, né? Abreviados a gente fala, quando a gente não escreve inteiro, mas dá para entender, né? Janeiro, fevereiro, março e abril. E agora observe aqui comigo, galera, isso aqui é um gráfico de barras, tá? Por que um gráfico de barras? Porque ele tá mostrando aqui as informações pra gente através de barrinhas roxas aqui, conforme vocês podem ver, tá bom? Ó, essa primeira barrinha aqui, que tá imediatamente acima aqui de janeiro, representa o mês de janeiro, aqui eu tenho o mês de fevereiro, aqui eu tenho março e aqui eu tenho abril, tá bom?
E aqui daí, pessoal, a ideia então para a gente poder fazer a leitura dessas informações é a seguinte: a gente vai cruzar as informações que a gente tem em cada um dos eixos, no caso a informação do mês, com a informação da quantidade de visitantes. Mas como é que eu vou fazer isso? Olha só qual que é a ideia. A posição da barrinha aqui, de acordo com a legenda que está aqui imediatamente abaixo dela, por exemplo, essa primeira barrinha, ela está marcando aqui para mim o mês de janeiro. O mês de janeiro é o que está imediatamente abaixo dela. E para eu fazer a leitura, para eu conseguir fazer a leitura da quantidade de visitantes, eu vou observar o tamanho dessa barrinha com relação ao meu eixo que está aqui para a esquerda, que no caso é a quantidade de visitantes, né? Pense da seguinte maneira, é como se essa barrinha vertical aqui ela fosse uma régua e ela medisse o tamanho de cada uma das barrinhas que eu tenho aqui. O tamanho de cada uma dessas barrinhas vai me trazer, então, a quantidade de visitantes, né? Agora, se a gente pensar aqui, ó, vou pegar a cor azul, galera. Qual que é o tamanho dessa barrinha aqui? Para eu medir com a minha régua, que é o eixo vertical, o eixo de pezinho, eu teria que ver aonde que está marcando aqui, ó. Só que agora vejam, né? Se eu olhar o tamanho aqui dela com relação ao eixo Y, ó, desculpem, se eu olhar aqui o tamanho dela com relação ao eixo vertical, ao eixo de pezinho, né? O que eu conseguiria ver aqui? Bom, ele é um número maior do que 30 mil, né? Tá além dos 30 mil aqui, mas está para menos dos 40 mil aqui. Eu não, ó, galera, agora observa, eu não consigo fazer a leitura precisa, eu não consigo fazer a leitura bem certinho de que número é esse. Por quê? Porque a gente tem um erro associado a essa medida, né? Ela não é bem certinha. Se ela tivesse aqui bem certinho em cima aqui do 30 mil, opa, então são 30 mil. Mas eu não tenho essa informação precisa, né? Precisão significa exatidão, né? Informação exata, o número certinho. O que a gente faz então, né? Ou quem prepara o gráfico, né? O que eles fazem para contornar essa situação de não ser possível fazer a leitura do número exato? Eles colocam esse número exatamente em cima da barrinha. Olha só a ideia aqui então, né? Eu não consigo fazer a leitura exata aqui, então eu vou lá, eu não, né? Quem fez o gráfico coloca essa informação imediatamente em cima da barrinha. O que significa esse número então? Significa a quantidade de visitantes que esse zoológico teve aqui, né, no mês de janeiro, ó. Então, olha só, galera, já tá pronto ali em cima, né? 33.145 para janeiro, 28.123 para fevereiro, né? Se vocês pegarem aqui o tamanho da barrinha e jogarem lá, compararem com o eixo de pezinho, né, que é como se fosse a régua, vocês vão ver que isso aqui tá de fato próximo do 30 mil, né? Só que eu não sei com exatidão o valor, então eles tiveram que colocar aqui em cima, ó, 28.123. E seguindo a mesma ideia, para março eu tenho 31.216 e para abril eu tenho aqui 28.145 visitantes. Então, nos 4 primeiros meses do ano, posso fazer essa leitura de maneira bem simples, simplesmente olhando o número que está aqui em cima de cada barrinha, tá? Novamente, esse recurso de colocar o número em cima de cada barrinha serve exatamente, né, para burlar, burlar não, né? Mas para que seja possível ter acesso a esse número, mesmo não sendo possível fazer a leitura aqui diretamente no meu eixo vertical por faltar precisão nessa informação, beleza? Então aqui em cima eu tenho aqui o valor, né, para cada um dos meses. Agora que a gente entendeu o gráfico, a gente pode ir ali e ver ali o problema, né? Olha só o que está falando ali o item A, galera. Aqui daí então, né, foi o zoológico aqui, né, bicho manso no mês mais movimentado. Agora vamos entender aqui, galera. O que significa o mês mais movimentado? O mês mais movimentado é aquele mês que tem mais movimento. Mas qual seria a ideia de mais movimento? Mais movimento é mais gente. Quanto mais gente tem lá dentro, mais movimentação tem lá dentro. Pessoas se mexem, não é verdade? Então o mês mais movimentado vai ser então necessariamente aquele mês que tem mais pessoas, né? Aí ele pergunta, dos primeiros 4 meses de 2017, que mês foi esse? Eu vou simplesmente olhar no gráfico ali, né? E vou ver qual deles tem o maior número, tá bom? E o maior número aqui eu consigo ver, né? Que é qual? É aqui o mês de janeiro, né? 33.145. Foi o mês de janeiro, então, que teve a maior movimentação, uma vez que teve a maior quantidade de pessoas. Agora observe uma coisa aqui, galera. Olha só, conforme eu falei, né? O tamanho dessas barrinhas aqui com relação à minha reguinha, né, que é o meu eixo vertical aqui, vai me dar aqui também, né, o maior mês, tá bom? Observe aqui que a barrinha do mês de janeiro, ela é a mais alta de todas, ó, se a gente comparar com as demais, certo? Eu poderia simplesmente fazer uma análise pelo tamanho da barrinha, caso o problema não tivesse me dado os números ali em cima, somente olhando o tamanho da barra eu concluiria que janeiro foi o mês que teve uma maior movimentação. Mas claro, se ele me deu os números aqui, para comparar é bem fácil, né? Mas vejam que quanto maior for o número ali, né, que eu tenho ali para cada barrinha, mais alta ela vai ser. Isso é uma comparação bem válida, né? A maior barrinha tem a maior quantidade de pessoas, logo a maior movimentação. Mês mais movimentado aqui, então, foi o mês de janeiro. Vamos responder aqui a questão de letra A, beleza?
Vamos passar aqui agora para o item B, pessoal, olha só. No mês de maio, o zoológico foi visitado por 28.101 pessoas. Vou aproximar aqui, ó, 3 algarismos, coloco um pontinho aqui, né? 28.101 pessoas. Seguindo, esse mês foi mais ou menos movimentado que os 4 meses anteriores. Vejam, galera, ele está pedindo para a gente comparar esse número aqui, né, 28.101, com os demais. O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu vou chegar aqui e vou colocar esse número aqui, ó, 28.101, ó. 28.000, botar o pontinho aqui já para separar, 101. E ele está perguntando se esse mês foi mais ou menos movimentado do que os outros. O que eu vou fazer? Eu vou comparar esse número aqui com os demais. E observem aqui, galera, olha só, o 28.000, né? Bom, ele é um número que tem 5 algarismos, assim como todos os números que eu tenho aqui, certo? Eu não vou desenhar uma barrinha aqui para ele, até mesmo porque isso seria um pouco difícil, né? Eu não tenho precisão para fazer isso, mas a gente consegue fazer uma comparação de uma maneira bem simples, olha só. Bom, ele é menor do que 33.145, só olhar para os primeiros algarismos aqui, né? 3 e 3. Então, necessariamente, o 28.101 é menor do que esse e é também menor do que esse de março. Aqui é 31.216, é só comparar os primeiros algarismos. O 2 é menor que o 3, aqui nem precisa ir muito longe, né? Agora, se eu for comparar aqui com o mês de fevereiro. Fevereiro eu tive 28.123, né? 28.123, ó. Os primeiros 3 algarismos aqui, pessoal, se liga. Os primeiros 3 algarismos aqui são iguais. Depois eu teria aqui o 0 e aqui o 2. Opa, 2 é maior. Conclusão, esse cara aqui é menor do que 28.123, que é ali o número de fevereiro, né? E também, seguindo a mesma ideia, ó, os 3 primeiros aqui são iguais, ó, 281 aqui. Se eu comparar com o mês de abril, né, o que vem depois aqui, então, para eu comparar? O 0 e o 4. Então, opa, 4 é maior do que o 0 aqui, então, necessariamente, esse cara também é maior do que o 28.101. O que eu consigo concluir daqui, pessoal? O 28.000... ele é, ou melhor, o 28.101 é menor do que todos os valores dos 4 meses que me foram dados aqui no gráfico. Ele é o menor deles, né? Então, com isso, eu já consigo matar aqui também a letra B, ó. Esse mês foi mais ou menos movimentado que os 4 anteriores. Bom, 28.101 é menor do que as quantidades de pessoas que eu tenho em todos os meses ali, né? Menos pessoas eu tenho menos movimentação, menos movimento lá dentro, já que tem menos pessoas, né? Então aqui, né, mais ou menos movimentado, foi menos movimentado, tá bom? Já que o valor de 28.101 é menor do que todos os demais valores que eu tenho ali no gráfico. Essa é a análise que a gente faz de maneira bem simples, né? Basicamente comparar, tá bom, pessoal? Agora olha só, letra C aqui, ó. Escreva em ordem crescente o número de visitantes dos meses de janeiro a maio de 2017. Tá, mês de janeiro a maio. Cuidado aqui, né, pessoal? Janeiro a maio. Vejam que aqui que o mês de maio ele não foi dado ali diretamente no gráfico, ele foi dado aqui no item B, né? Então, agora, vamos só lembrar de um detalhe. O que é a ordem crescente, galera? A ordem crescente dá a ideia de que cresce. Ou seja, eu vou do menor para o maior. Tá bom? Isso aqui é uma ideia bem importante que a gente tem que entender. Eu vou do menor para o maior. Então, eu tenho que pegar primeiro o menor deles e ir crescendo, aumentando até chegar no que teve a maior quantidade. Tá bom? Ordem crescente, o número de visitantes dos meses de janeiro a maio. Bom, o menor deles, conforme a gente acabou de avaliar na letra B, né, é 28.101, que é esse número que foi dado aqui. É o mês de maio, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, escrever em ordem crescente o número de visitantes. Então, primeiro, o 28.101, tá bom? Depois eu vou ter quem aqui, galera? Depois, ó, vou até apagar aqui agora os demais, ó. Já escrevi o menor aqui, agora eu venho aqui no gráfico e vejo. Qual é o segundo menor aqui? Eu posso ver pelo tamanho das barras, ó. Observem aqui que as barrinhas de fevereiro, galera, as barrinhas de fevereiro e de abril, elas estão bem próximas, né? É até difícil, pelo tamanho delas, de diferenciar, né? Qual é a maior delas. Mas, nesse caso, eu vou diretamente pelos números, ó. O 2, o 8 e o 1 aqui, eles são iguais, então eu já vou direto aqui, ó, para o 2 que tem aqui e o 4. Opa, o menor aqui entre fevereiro e abril é o de fevereiro, né, que é 28.123 contra 28.145. Vejam que o 4 é maior do que o 2 aqui, né? Então o meu segundo menor, depois do 28.101, é o 28.123, beleza? Ó, que dá então 28.123... Depois vem o de fevereiro aqui, né? Desculpa, o de abril, que é 28.145. Professor, como é que você sabe que é o de abril agora? Porque eu tô vendo aqui, ó, pelo tamanho das barrinhas, né? Essa barra aqui é notavelmente menor do que as outras duas que falta avaliar ainda, que são março e janeiro. Então, necessariamente aqui é 28.145 a próxima, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Opa, aqui é 28.123, né? É isso? É, de fevereiro. Agora aqui, 28.145, que é o de abril, tá bom? E depois agora faltam quais meses agora para eu avaliar? Março e janeiro.
Eu tô vendo aqui pelo tamanho da barrinha que janeiro é maior, né, pessoal? Mas eu posso olhar aqui os números, ó, 31 mil. Ó, aqui 33 mil. Só tô olhando ali os primeiros dois, né? Claro que tem mais coisa aqui, mas eu desconsiderei. Ó, o segundo algarismo aqui, ó, galera, 1 e 3. O 3 é maior. Então, o maior deles é janeiro, né? 33 mil. O segundo maior, então, vai ser o 31.216, ó. 31.216. E por fim, o maior, que vem por último, ordem crescente. O último tem que ser o maior. Eu tenho aqui o mês de janeiro, que é 33.145 e fechou, galera. Ó, 33.145. Essa aqui é a ordem crescente, galera. Ó, vou até anotar aqui para vocês, ó. Ordem crescente, que é a ordem que cresce, tá bom? Ordem crescente aqui pra gente. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Galera, bem tranquila essa parte aqui de comparação de números naturais, ficou aí para vocês hoje também, né? A lição aprendizado de como fazer a interpretação de um gráfico, beleza? E por hoje, então, o que eu tinha para passar para vocês era isso, galera. Espero ter ajudado, espero ter contribuído aí pro conhecimento, pro estudo de vocês. E é isso aí. Valeu, galerinha. Nos vemos nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço para todos vocês e até lá!